Olá, meus amados do YouTube, você que tem me acompanhado, esses banquetes que nós temos aqui junto participado. E mais uma vez eu peço licença a você para entrar no seu lar e junto podemos participar de mais um pouco deste pão, mais um pouco deste banquete, né? Que vai nos alimentar, vai nos fazer nos crescer espiritualmente. Esse banquete, este pão que vai nos mostrar quem é o nosso Deus e vai nos mostrar onde nós estamos sentados, na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode nos tirar de lá. Então, meus amados, você está convidado para assistir esse vídeo até o fim e assim nós chegamos a uma conclusão. Meus amados, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Dê um like neste canal, nesse vídeo, para que esse vídeo ele cresça e alcance outras pessoas que enganadas, assim como eu, como você estava ou ainda está, ainda não sei da onde você está me assistindo, não te conheço, mas só sei dizer que se você continuar assistindo esse vídeo, você vai se libertar das unhas dos lobos. Meus amados, o título da nossa palestra de hoje é Nenhum evangélico crê no Evangelho. Se eu repetir só mais uma vez, nenhum evangélico crê no Evangelho. Bem, meus amados, e para participar deste pão, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Romano. No livro de Romano. E só para inteirar do que nós pregamos domingo, né? Domingo não, perdão, na quinta-feira, que a gente pregava, estávamos falando de alma, né? A pessoa precisa conhecer o que é alma, né? E esta semana eu estava me lembrando de uma passagem da Bíblia, né? Que lá em livro de Mateus, que o próprio Jesus explicou isso para Pedro. E o povo hoje está aí cheio de crente aí que não sabe o que é alma. Aí vive aí andando para cima e para baixo, querendo salvar a alma. Ou seja, querendo salvar sangue. No céu não é lugar de sangue. No céu não pode entrar carne nem sangue. No céu só entra espírito. É o que está escrito, se não me engano, no livro de Eclesiastes. Que essa carne, ela vai voltar pó da terra como ela veio. E o espírito volta a Deus. Espírito volta a Deus. Você vê que nós, desde o menino que eu sei disso, eu ouço isso, né? Que nós somos formados de corpo, alma e espírito. E o que é que está escrito que volta a Deus? O espírito, a alma não. A alma é o sangue. Não pode, no céu não pode entrar sangue. Eu não adianta ficar explicando muito, porque eu já expliquei quinta-feira sobre isso aí. Então, o que de novo eu quero explicar? Lá no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 16 e 17. Mas exatamente o versículo 17. Né? No versículo 16, Jesus pergunta para os discípulos o que eles achariam que ele era. Aí uns diziam que ele era um profeta, outros diziam que ele era Elias, e foram dizendo, né? E chegou a vez de Pedro, Jesus perguntou para Pedro, e tu, Pedro, o que é que você acha que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que é que Jesus respondeu no versículo 17? Não foi carne, não foi sangue que te revelou. Quem foi? O Espírito. Vamos dar mais só mais um trocado? Não foi carne, não foi alma que te revelou. Quem foi? O Espírito que te revelou que eu era o Filho de Deus. Não foi alma. Alma é sangue.
E foi exatamente o que Cristo respondeu para Pedro. Não foi carne, não foi sangue que te revelou, foi o Espírito. Então, meus amados, não podemos andar por aí querendo salvar a alma, querendo levar sangue para o céu. Não adianta, nós temos que pregar o Espírito de Deus e fazer as pessoas entenderem que é o Espírito que vai voltar a Deus. E não é alma, a alma é sangue, é prazeres, se acaba quando essa carne se acabar. Então, meus amados, eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 7, versículo do 7 ao 9. Do 7 ao 9. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Que diremos, pois? Paulo pregando aos Romanos. O que eu tenho falado para as pessoas aí, que nós não podemos viver na lei. Aí eles dizem, não, a lei não era pecado, mas quem está dizendo aqui que a lei é pecado? Quem está dizendo que a lei foi um pecado? Não, a lei nunca foi um pecado. A lei nunca foi mal. A lei, que nem Paulo mesmo disse, a lei é santa e boa. Mas para quem? Para quem cumpre os 613 mandamentos. E se a lei não era o pecado, o que era o pecado? A transgressão dela. A transgressão da lei que era o pecado. A lei não era pecado. A lei não era pecado, nunca foi. Nunca foi pecado. O que era pecado? A transgressão da lei. Cristo tirou a lei, então não existe mais pecado. É o que nós vamos entender aqui agora, né? Por isso que eu digo o título da nossa palestra, nenhum evangélico crê no evangelho, porque o evangelho mostra isso, que não era a lei que era pecado. O pecado, o que o evangelho mostra, que o pecado é a transgressão da lei, é a transgressão. Então nós temos aqui, que diremos, pois, Paulo pregando aos Romanos, e eu prego ao Brasil, para a igreja de Cristo que vive nesse Brasil. Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo responde, de modo nenhum. É lógico, de modo nenhum a lei era pecado. Qual era o pecado? É a transgressão dela. O descumprimento da lei. Nunca ninguém pôde cumprir a lei. Nunca. E esse era o pecado deles, né? Eu não vou dizer os nossos, porque nós, quando nascemos, já nascemos fora da lei. Já não existia lei quando nós nascemos. Então eu não posso dizer que era o nosso pecado. Não, o pecado deles. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Era a lei que dizia que, por exemplo, Paulo, né? Vamos citar Paulo, que aí ele está pregando aqui. Paulo não tinha conhecido o pecado se a lei não tivesse falado para ele, olha, cobiçar é pecado, adulterar é pecado. Quem era que dizia isso? A lei. Então, Paulo está dizendo, a lei era boa, a lei era santa e boa. Mas eu não teria pecado se eu tivesse conhecido a lei. Porque a lei dizia, a lei me apontava que eu não cumpriria, eu não estava cumprindo ela. Em todos os aspectos, em todos os momentos da vida que eles viviam, a lei mostrava, olha, você não está me cumprindo, você não está me obedecendo. E isso é pecado. E isso é pecado. Mas a igreja que devia crer no Evangelho de Cristo, que começa exatamente aqui em Romanos e vai até Hebreus, a igreja não crê no Evangelho de Cristo. E diz que é evangélico. Era para quê? Era ou não era para crer
no Evangelho de Cristo? Era, mas ela não crê no Evangelho de Cristo, né? Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Aí tem dois pontinhos, né? Quando tem dois pontinhos aqui é porque ele vai explicar o problema, né? Pois não teria eu conhecido a cobiça, né? Quem mostrou para Paulo a cobiça? A lei. A lei que mostrou para Paulo que ele cobiçava, né? Ele não podia ter maus pensamentos. Como que um homem vai cumprir uma lei que só até nos pensamentos, até no que ele pensava, ele estava pecando? Como uma pessoa vai cumprir uma lei dessa? Então, não era, na verdade, não era a lei que era pecado. A lei, que nem Paulo falou, a lei era santa e boa, mas para quem cumprisse ela. E ninguém conseguia cumprir. Então ele está dizendo aqui, se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçais. Não cobiçais. Então, só esse mandamento aqui já é um enorme. Você abrir o seu raciocínio para aplicar em cima só desse mandamento aqui, não cobiçais. Já não tem ninguém que faça isto, meus amados. Ninguém, nenhum homem poderia fazer isto. Por quê? A cobiça, ela tudo é cobiça. É uma pessoa que olha para um carro de luxo, já cobiça. Não pode ver uma casa bonita que já cobiça. Não pode ver a mulher do outro que já cobiça. Não pode ver uma menina passando na rua que já cobiça. Não pode ver um homem tanquinho que também já cobiça. Então, esse mandamento aqui já valia para todos. Nenhum deles cumpriu isso aqui. Porque a cobiça, ela está onde? No raciocínio, nos pensamentos. E para dominar isso? É complicado. E Paulo já estava mostrando isso aqui. Ó. Não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçais. No versículo 8, vamos ver até o 9. No versículo 8, mas o pecado tomando ocasião. O pecado tomando ocasião pelo mandamento. Que dizia a lei, ó, tu não pode cobiçar isso. E como cobiça vem do pensamento, como dominar um pensamento? Como dominar um pensamento? Então, essa lei que foi dada para o povo de Israel, já tinha esse propósito, que eles nunca iam cumprir. Como Deus, que criou o mundo, e sabe do que vai acontecer do começo ao fim, então ele sabia que na frente ele ia mandar o filho no espírito, o espírito dele, né? Ia fazer uma carne com o espírito dele para cumprir esses mandamentos, essa lei, né? Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim toda sorte de concupiscência, toda sorte. Não podia olhar para a mulher, não pode olhar para uma mulher, não podia olhar para um... Eu comentei o carro, mas é lógico que na época de Paulo não tinha carro, né? Eu só trazendo para o dia de hoje. Não podia olhar para um carro de luxo, que cobiça, e via só fulano, como ele comprou aquele carro? Eu que trabalho, não consigo comprar. Tudo isso aqui é cobiça, vem nos pensamentos. E quem conseguia aprender esse pensamento, né? Então se tornava o quê? Pecado. A lei dizia, não, isso é pecado. A lei era boa, mas o que era ruim? O pecado, a transgressão, o descumprimento da lei. Concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Sem lei está morto
o pecado. Então, nós, a igreja de Cristo, né? Nós não temos lei. E o pecado? Onde vai entrar se não tem lei? Se a lei, está morto o pecado. Não tenho lei, o pecado está morto. O pecado está morto. Outra hora, sem a lei, eu vivia. Outra hora, sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Reviveu o pecado e eu morri na lei, com a lei. É lógico que tem as palavras de Paulo aqui, cara. Quando nós vemos aqui, no versículo 9, outra hora, ele está dizendo antes de Moisés. Ele está se referindo antes de Moisés. Outra hora, sem a lei, eu vivia. Mas, revivendo o pecado, eu morri. O Espírito de Deus que estava nele, que já veio do céu salvo, mas por conta da lei, todos viviam no pecado. Nós lemos tudo, reviveu o pecado e eu morri. Então tá aí, meus amados. A igreja que se chama de Cristo, que devia saber disso, não sabe. Não crê nisso, né? Nenhum evangélico crê nisso aqui que nós lemos agora. Nenhum evangélico crê nisso que nós acabamos de ler. Você leu junto comigo. Nenhum evangélico crê. Por quê? Eles dizem que tem pecado. Se eles têm pecado, eles estão crendo ou estão descrendo desse versículo aqui? Está descrendo. E então vamos para o nosso próximo assunto. Em Romanos ainda, só volta um pouquinho. Romanos ainda, no capítulo 6, versículo 6 também, do 6 ao 12. Versículo 6. Sabendo isto, a igreja de Cristo, os evangélicos, precisa saber disso. Sabendo isto, que foi crucificado. Vê se eles creem nisso aqui. Meu amado, aparece um evangélico aí, comenta aí, vê se ele crê nisso aqui. Ele não crê nisso aqui. Então os evangélicos não crêem no evangelho. Eles crêem na lei. Sabendo isto, que foi crucificado com ele. Esse ele aqui quem é? Com Jesus. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. A igreja, os crentes, os evangélicos creem nisso aqui? Não crê. Aonde que fica o velho homem dos crentes? Dentro de uma piscina. E o evangelho diz o quê? Ficou com ele na cruz. Crê? Os evangélicos crê no evangelho? Não crê. Porque o que está escrito aqui? Não, você vai ter que ler comigo. De novo, vai ter que ler. Por castigo, você vai ter que ler de novo comigo. Sabendo isto, que a igreja não sabe, que foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem. O nosso velho homem. O que é que os católicos, o que é que os evangélicos fazem? Inclusive, principalmente os pastores, os professores da escola dominical, o presidente da igreja, o que é que eles fazem? Foram lá na cruz, tiraram os pecados, o velho homem lá, tiraram o velho homem que foi crucificado com ele na cruz e trouxeram e jogaram dentro da igreja. O que é que eles dizem agora? Não, seu velho homem tem que ficar numa piscina. Esse Jesus aí não levou seu velho homem coisa nenhuma lá para a cruz. Eles creem, estão crendo dessa maneira? Não estão crendo. Não estão crendo, né? Foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Para quê?
Para que, Jesus? Nosso velho homem foi contigo na cruz. Para que o corpo, essa carne, para que o corpo do pecado, que na lei tinha que se usar a carne, o corpo do pecado, seja destruído. Você já conhece algum evangélico que crê nisso aqui? Que o nosso corpo do pecado foi destruído lá na cruz? Você não conhece. Não venha dizer para mim que conhece, porque eu fiquei 31 anos dentro desse chamado sistema religioso. E ninguém pregou isso para mim. Nunca. E eles não pregam mesmo. Porque se eles pregarem isso aqui, eles libertam o povo. Eles libertam. A igreja vai ser uma igreja como Jesus profetizou. Uma igreja santa. Uma igreja limpa. Uma igreja sem pecado. Mas como eles não crêem no evangelho, o que é que eles fazem? Não. A igreja tem pecado sim. A igreja tem. Por quê? Não crê no evangelho. Se cresce, não dizia que a igreja tinha pecado. Né? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Porque eles eram escravos do pecado. Na lei, eles eram escravos do pecado. Assim como a igreja de hoje, né, que só mudou a geografia, mas está aí uma igreja imunda, pecadora. Está aí, ó. Eles sem crer no evangelho, dizendo que são evangélicos, sem crer no evangelho. Né? Versículo 7, vamos ver até o 12, né? Versículo 7, porquanto quem morreu, preste atenção, porquanto quem morreu está justificado do pecado. É isso mesmo, irmão? Mas se nós morremos junto com ele, o nosso velho homem ficou na cruz, então nós estamos mortos para o pecado. E ele ainda diz no versículo 7, afirmando no versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Está ou não está? Morremos com ele, como ele citou aqui no versículo anterior, ou não morremos? O nosso velho homem ficou lá ou não ficou? Aqui diz que ficou. A igreja não crê. Diz, não, eu não creio nisso. Eu creio que eu sou uma pecadora. Eu sou imunda. É isso que a igreja crê. Então, meus amados, evangélico não crê no evangelho. Né? Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, se nós já morremos com Cristo, cremos que também com Ele revivemos. Com Ele viveremos, aliás, né? Se nós morremos com eles, como Ele reviveu, nós também revivemos. Agora, sem a lei, sem pecado, porque o pecado não era a lei, era o não cumprimento da lei, que o Cristo aqui, tirou. A igreja não acredita nisso. Evangélico crendo nisso? Quero ver um evangélico crer nisso aqui. Só crê quem é cristão, meu amado. Só crê quem é cristão. Versículo 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado, ressuscitou ou não ressuscitou? A igreja não crê. Que Cristo ressuscitado, né? Sabendo, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. E essa morte que está falando aqui não é a morte da carne. Essa carne vai morrer sim. Está falando o quê? Da morte adiana. Daquela morte que nem os crentes crêem,
ficava dormindo lá na cova. Né? Ficava dormindo. Mas como nós ressuscitamos com ele, nós não ficamos mais dormindo lá. Não sei por que esses crentes se enrolam tanto, porque é tão claro aqui, ó. Tão claro. Tem domínio sobre ele. 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez por todas. De uma vez por todas. Para sempre, né? Vamos ler. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre. Para sempre. Morreu para o pecado. Morreu para o pecado. Então nós estamos mortos para o pecado. Porque ele tirou a lei, o povo pecava, né? Se a lei tivesse ainda, nós pecava. Por quê? Porque nós não cumpriríamos a lei. Mas ele tirou a lei, nós estamos mortos para o pecado, para a lei. Estamos mortos. Quanto a viver, vive para Deus. A igreja não vive para Deus. O evangélico não vive para Deus. O evangélico vive para os homens, vive para a carne. É o que está escrito aqui ou não é? É. O problema é que o evangélico não crê nisso aqui. Né? Vamos ler de novo, só para o castigo. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. A igreja diz, não. Nós estamos vivinho para o pecado. Estamos vivinho. Crê no evangelho? Não crê. Não crê a igreja. Os evangélicos não crêem no evangelho de Cristo. E para Deus. Versículo 11, nós vamos ler até o 11. Assim também, vós, Jesus está falando, assim também, vós considerai-vos mortos. A igreja diz, não. Morto para o pecado? Não, nós estamos vivos para o pecado. É isso ou não é? Me ajuda aí. Considerai-vos morto para o pecado. Me ajuda aí. Qual é o pecado que um morto comete? Qual é o pecado que um morto ainda peca? Qual é o pecado de um morto que ele pode cometer? Me ajuda aí, gente, me ajuda aí. Qual é o pecado que um morto pode cometer? E ele está dizendo aqui que nós estamos mortos para o pecado. Estamos mortos para o pecado. Estamos mortos para o pecado. Vou repetir, estamos mortos para o pecado. Estamos mortos para o pecado. Estamos mortos ou estamos vivos? Os evangélicos estão vivos. Eles vivem pecando, vivem no pecado, a igreja imunda, pecadora. Estamos mortos para o pecado, mais vivos para quem? Para Deus. Vivo para Deus. A igreja não está viva para Deus. A igreja está viva para o pecado. Me ajuda aí, gente, me ajuda aí. A igreja está viva para Deus ou para o pecado? Para o pecado. Porque a igreja está aí dizendo que é uma pecadora, uma imunda. Mas o evangelho aqui está dizendo que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, se eu estou vivo para o pecado, me ajude a raciocinar aí, gente. Se eu estou vivo para o pecado, estou morto para Deus. Se eu estou morto para o pecado, estou vivo para Deus. Se eu estou vivo para o pecado, estou morto para Deus. É onde se encaixa
os evangélicos? Morto para Deus. Por quê? Estão cheios de pecado. Estão vivos para o pecado. O pecado está sobre eles. Eles veem pecado até na mosca que cai na sopa. Vivos, versículo 11, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Vamos ler o 12? Vamos, ainda tem um versículo. 12. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos. Não reine. É lógico que, porque a carne, nós não temos pecado, nós vamos sair estrupando, vamos sair por aí roubando, vamos sair por aí matando. Não. Isso não é um papel de um filho de Deus, né? Lógico que nós vamos fazer isso. Nós vamos dormindo bêbado na sarjeta. Não, isso não é papel de um filho de Deus. Então, meus amados, é isso, porque o que nós fazemos nessa carne, com essa carne, aqui nessa terra, ela vai pagar. Se você é daqueles que enche a cara todos os dias aí, só bebe bêbado, o que é que vai acontecer com você? Você vai pegar uma cirrose, vai ficar inchado aí, vai ficar caído pela sarjeta, bebendo lama de esgoto. É isso o teu pecado. É isso o teu juízo. É isso aí o teu julgamento. O que você faz na carne, aqui nessa terra você paga. Você não vai levar o que a carne faz aqui nessa terra, ela não vai levar para o céu. Porque ela não vai entrar lá. O que é que vai entrar lá? O Espírito. No Espírito, nós estamos santificados. No Espírito, nós estamos santificados. Mas a igreja está aí, ó, querendo santificar a carne. Uma coisa que não vai querendo santificar. Né? O papel do evangélico: santificar a carne e salvar a alma. Salvar sangue. Que a alma é o sangue. Para onde ela vai levar esse sangue, eu não sei. Não sei se ela vai abrir um açougue de sarapatel, um restaurante aí que só vai servir sarapatel, eu não sei. Portanto, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. No vosso corpo mortal, o espírito não morre. De maneira que obedeçais às suas paixões, prostituição, bebedice que vive bêbado, roubando, matando. Isso nós não podemos alimentar essas coisas. E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus. Para nós encerrar hoje um versículo só. Hebreus 9, Hebreus 9, 26. Meus amados, mais uma vez eu pedi, já que nós temos um tempinho ainda, você compartilha esse vídeo, para que outras pessoas venham se libertar das unhas dos lobos, com as suas teologias da Igreja Católica, para usufruir tudo o que você tem. E você vai dando, porque você está cego dentro de uma teologia da velha lei. Bem, antes do nosso vídeo corte, vamos lá. Hebreus 9, versículo 26. Um versículo só para dar encerrar hoje. Ora, nesse caso, seria necessário que ele, Jesus, esse ele aqui é Jesus. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo, né? Desde a fundação do mundo. Ou seja,
Tem evangélico dizendo por aí que a geração de Abraão ainda continua aí. Ó. Então, seria necessário, que é o que o Paulo está explicando aqui, necessário para tirar os pecados desses evangélicos por aí, seria necessário, toda semana Cristo está morrendo, eles mataram Jesus por aí, toda semana, né? Porque se o sacrifício não valeu de uma vez por todas, e a igreja virou uma pecadora, todo dia ela está pecando, então Jesus vai ter que morrer todo dia. E é o que Paulo estava tentando explicar lá para os hebreus. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido desde o princípio do mundo, né? Até nos dias de hoje. Todo dia, no mínimo, toda semana, teria que matar ele para tirar os pecados do povo. Sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem, meu amado, isso aqui foi escrito lá no ano, é que esse livro não tem data de escrita, nem sequer o escritor, mas cremos que foi lá por volta de 67, Paulo estava escrevendo isso aqui, queremos também que foi Paulo que escreveu, né? Por volta de 67, aí vejamos aqui, ó, sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo, porém, ao se cumprirem, cumpriu ou não cumpriu? Paulo está dizendo que se cumpriu aqui, ó. Porém, ao se cumprirem os tempos se cumpriu, ó. Se cumprirem os tempos, se manifestou. Então, tudo que a Torá rezava, apontava, tudo que os profetas falavam, foi cumprido ou não foi? Foi. Tudo foi cumprido, né? Se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Uma vez por todas. Para aniquilar. A igreja não acredita, os evangélicos não acreditam nisso. Aniquilar pelo seu sacrifício. O evangélico não acredita nisso. Pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O evangélico não crê nisso. Bem, meus amados, os evangélicos não creem, mas eu creio. Eu creio porque eu sou um cristão de fato e de verdade. Eu não vivo do evangelho como esses cães gulosos aí vivem. Eles vivem do evangelho. Eu vivo esse evangelho. Então a diferença é grande. A diferença de quem vive do evangelho para quem vive o evangelho. Eu vivo o evangelho. Eu não vivo do evangelho. Amém? Então, eu creio nesse evangelho. Se você crê, porque você é um cristão. Se você é um cristão, paz e graça. E quinta-feira estaremos de volta, assim Deus permita. Amém? Paz e graça, amados.